Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele e hoje eu vou fazer a correção do bloco 5 de atividades do quarto ano, começando com as atividades de língua portuguesa. O primeiro exercício que vocês tiveram foi de interpretação de texto, do texto Como o Circo Chegou ao Brasil. Então vamos fazer a leitura. No Brasil, a história do circo está muito ligada à trajetória dos ciganos em nossa terra, uma vez que na Europa do século XVIII eles eram perseguidos. Aqui, andando de cidade em cidade e mais à vontade em suas tendas, aproveitavam as festas religiosas para exibirem sua destreza com os cavalos e seu talento de ilusionista. Procuravam adaptar suas apresentações ao gosto do público de cada localidade, e o que não agradava era imediatamente tirado do programa. Mas o circo, com suas características itinerantes, aparece no Brasil no final do século XIX, instalando-se nas periferias das cidades, visava as classes populares e tinha no palhaço o seu principal personagem. Do sucesso dessa figura dependia geralmente o sucesso do circo. O palhaço brasileiro, por sua vez, adquiriu características próprias. Ao contrário do europeu, que se comunicava mais pela mímica, o brasileiro era falante, malandro, conquistador e possuía dons musicais, cantava ou tocava instrumentos. No dia 27 de março comemora-se o Dia do Circo, uma homenagem ao palhaço brasileiro Piolim, que nasceu nessa data no ano de 1897, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Então, gente, uma dica que eu dou para vocês é que antes de vocês irem para as questões, vocês leiam um texto assim 2, 3 vezes, para que vocês tenham certeza de que vocês captaram as ideias principais do texto. Ok? É uma dica que eu dou. Vamos para a primeira questão. O circo chegou por influência dos... E nós tínhamos 3 opções: europeus, ciganos ou paulistas. A resposta dessa questão ela está no primeiro parágrafo, bem no comecinho do texto. No Brasil, a história do circo está muito ligada à trajetória dos ciganos em nossa terra. Então, nós temos aqui como resposta que eles chegaram, né? Que a história do Brasil está ligada à trajetória dos ciganos. Então, o circo chegou por influência dos ciganos. Segunda pergunta. Os ciganos mostravam seu talento em festa de casamento, festas de aniversário ou festas religiosas. Ainda no primeiro parágrafo, só que na segunda frase. Aqui, andando de cidade em cidade e mais à vontade em suas tendas, aproveitavam as festas religiosas para exibirem sua destreza com os cavalos e seu talento de ilusionista. Essa aqui ninguém errou. Então, parabéns para vocês, tá? Todo mundo acertou que foi festas religiosas. O dia do circo é comemorado num dia. Essa aqui também todo mundo acertou, né? Tava bem tranquilinha. No começo do último parágrafo, no dia 27 de março comemora-se o dia do circo. Então, bem tranquilinha de achar a resposta. Quais eram as características do palhaço brasileiro? Esse aqui teve gente que confundiu a resposta, né? Então, tá aqui no quarto parágrafo. E eu consigo a resposta aqui, ó. Eu vou ler o quarto parágrafo inteiro. O palhaço brasileiro, por sua vez, adquiriu características próprias. Ao contrário do europeu, que se comunicava mais pela mímica, o brasileiro era falante, malandro, conquistador e possuía dons musicais, cantava ou tocava instrumentos. Então a resposta, ela poderia ser uma variação desse trecho que eu coloquei em destaque. Era importante
que colocasse que ele era falante, conquistador, cantava e tocava instrumentos. Isso aqui até nos dias de hoje a gente vê isso, né? O palhaço fez muitas piadas, normalmente ele toca música, isso é bem comum. Eu vou passar agora um vídeo, gente, de como que era o palhaço europeu e como que é hoje o palhaço mímico. Então eu espero que vocês gostem. É um vídeo bem curtinho, bem bacana, que eu achei no YouTube, que mostra justamente como que é esse palhaço mímico. Charleston, made in Carolina. I'll say there's nothing finer than the Charleston. Boy, how you can shuffle. Every step you do leads to something new. Man, I'm telling you, it's a lot to do. Buck dance, wing dance, will be a back number. But the new Charleston, that dance is surely a come. Sometime you'll dance it one time. The dance called the Charleston, made in South Carolina. Próxima pergunta. O dia do circo é uma homenagem a Bandolim, Santim ou Piolim? Nós vamos ver aqui no último parágrafo. No dia 27 de março comemora-se o dia do circo, uma homenagem ao palhaço brasileiro Piolim. Então aqui nós já temos a resposta. É uma homenagem ao Piolim. O que garantia o sucesso do circo? Nós vamos encontrar essa resposta no terceiro parágrafo. Mas o circo, com suas características itinerantes, aparece no Brasil no final do século XIX, instalando-se nas periferias da cidade, visava as classes populares e tinha no palhaço seu principal personagem. Do sucesso dessa figura dependia geralmente o sucesso do circo. Então aqui, bem no finalzinho tá falando do sucesso. Sucesso dessa figura. Qual figura? Do palhaço. Então o que garantiu o sucesso do circo? O palhaço. O último exercício de interpretação de texto é relacionar o parágrafo com a informação principal. Aqui eu vou dar uma dica, gente. Normalmente, a ideia do parágrafo está na primeira frase desse parágrafo. Porque o que a gente faz dentro de uma produção de texto? A gente apresenta a ideia no parágrafo e no restante do parágrafo nós desenvolvemos essa ideia. Então, se você quer procurar a ideia principal do parágrafo, a chance dela estar no começo do texto é muito grande. No começo do parágrafo é muito grande, ok? Então, vamos ler aqui o primeiro parágrafo. No Brasil, a história do circo está muito relacionada à trajetória dos ciganos em nossa terra. Uma vez que na Europa do século XVIII eles eram perseguidos. Aqui, andando de cidade em cidade e mais à vontade em suas tendas, aproveitavam as festas religiosas para exibirem sua destreza com os cavalos e seu talento de ilusionista. Então aqui nós temos que a história do circo é ligada à trajetória dos ciganos e está explicando o motivo disso. Então, a informação principal do parágrafo é em relação
do surgimento do circo com os ciganos. Segunda opção. Vamos para o segundo parágrafo. Procuravam adaptar suas apresentações ao gosto do público de cada localidade, e o que não agradava era imediatamente tirado do programa. Então aqui, procuravam adaptar suas apresentações. Então está falando das apresentações. Última opção. Terceiro parágrafo. Mas o circo, com suas características itinerantes, aparece no Brasil no final do século XIX, instalando-se nas periferias das cidades, visava as classes populares e tinha no palhaço o principal personagem. Do sucesso dessa figura dependia geralmente o sucesso do circo. Novamente eu vou olhar no começo do parágrafo. Mas o circo, com suas características itinerantes, aparece no Brasil no final do século XIX. Então está falando o quê? Quando que apareceu o circo no Brasil com essas características itinerantes? Então é a chegada do circo no Brasil. Quando é que ele apareceu? Penúltima opção. Quarto parágrafo. O palhaço brasileiro, por sua vez, adquiriu características próprias. Ao contrário do europeu, que se comunicava mais pela mímica, o brasileiro era falante, malandro, conquistador, possuía dons musicais, cantava ou tocava instrumento. Então aqui já no comecinho tá falando o palhaço brasileiro e vai explicando como que era esse palhaço. São as características do palhaço brasileiro, como que ele era. Então a primeira opção é o quarto parágrafo. Quinto parágrafo. No dia 27 de março, comemora-se o Dia do Circo, uma homenagem ao palhaço brasileiro Piolim, que nasceu nessa data no ano de 1897, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Novamente, no começo do parágrafo, eu já vejo qual é o assunto principal desse parágrafo. No dia 27 de março, comemora-se o Dia do Circo. Fala o que esse parágrafo? Do Dia do Circo. Então, eu coloco aqui o número 5 na terceira opção, Dia do Circo. E aqui nós encerramos a parte de interpretação de texto.